Olá, tudo bem com você? Faz um tempinho que eu tô querendo fazer a resenha de Rede de Ódio na Netflix e chegou a hora. Vamos ver o que o filme revela. Para você conhecer um pouquinho melhor sobre Rede de Ódio, ele é um filme polonês chamado em inglês The Hater, né? É um filme thriller e drama polonês de 2020, bem recente, dirigido por Jan Komasa e escrito por Mateusz Pacevics, qualquer coisa assim, que eu não falo polonês. A trama gira em torno de um estudante expulso de uma universidade de Varsóvia que tenta comandar a internet causando ódio e violência generalizados. O enredo leva o personagem Tomás Genza, um trapaceiro ex-estudante de direito expulso pela faculdade por plágio. Ele sempre foi desonesto. Então, é uma característica do personagem: desonestidade, baixa escala tonal, inveja, manipulador, quer se apropriar, zero empatia. Então, tudo isso é importante você ter em mente para conhecer bem o perfil desse personagem. O estudo que eu chamo de escala tonal é uma coisa muito importante para você ver em que banda de frequência está essa pessoa e do que ela é capaz. Então, é uma pessoa que vai sempre usar a mentira, a dissimulação, vai usar sempre o jogo invertido. Então, fazendo coisas para atrair a outra pessoa que ele deseja para si mesmo, entrando em um rapport, né, entrando em associação com essa pessoa para que ela acredite que ele é um amigo, que ele está interessado nela, que ele está lá para conduzi-la para algum lado melhor, que ele acaba fazendo isso com outro que eu vou contar já já. Isso tudo para quê? Para que ele possa sempre manipular. De uma pessoa dessas, você nunca vai poder esperar nada de bom, porque ela sempre vai usar a trapaça, a mentira, a enganação, a manipulação, o jogo sujo. Eles nunca gostam de trabalhar muito duro, né, para fazer algo construtivo, mas são capazes de trabalhar duramente para fazer algo destrutivo. Então, esse perfil de psique, digamos assim, de persona, é uma persona que espero que você e eu nunca tenhamos por perto, embora de uma vez ou outra alguém assim se chegou perto de nós e nos confundiu um pouquinho, com certeza, até que possamos identificar a pessoa, porque ela vai acabar se identificando cedo ou tarde. Voltando à resenha, o que parecia ser apenas mais uma missão acabou sendo uma fazenda de trolls em rápido desenvolvimento, onde eles se destacam no negócio de espalhar notícias falsas e ódio online contra personalidades famosas, celebridades da internet e políticos. Essa é uma resenha que eu peguei aqui do canaltech.com.br/entretenimento, que eles são bons para fazer isso. Com o tempo, Tomás começa a usar suas habilidades recém-adquiridas para perseguir, assediar e finalmente controlar a família que ele tinha como objetivo os Krasuks, que ele chamava de tio-tia, né? O filme estreou em 6 de março de 2020 na Polônia e ganhou o prêmio de melhor longa narrativa internacional do Festival de Cinema de Tribeca. Isso que é Tribeca, acho que é Nova York. Tem um bairro chamado Tribeca. Apesar de fictício, o filme se relaciona a situações da vida real, como o uso do Twitter e outras redes sociais para manipular psicologicamente os usuários e navegar na opinião pública. É uma representação de como o ódio impulsionado pela internet pode levar a graves consequências e casualidades nada positivas na vida real. Tem uma observação aqui: as 3 semanas após o término das filmagens, isso sou eu que estou colocando, não o Canaltech, eu que estou adicionando, onde termina as filmagens, o prefeito de Gdansk, cidade mais importante na Polônia, que é portuária, por sinal, tem um papel importante na Segunda Guerra Mundial, e aqui não cabe todas essas explicações, Paweł, com W, Adamovics, prefeito de Gdansk e político liberal, frequentemente alvo de inimigos online, foi esfaqueado até a morte durante um evento de caridade transmitido ao vivo. Interessantemente, você tem uma relação dessa história
de ódio na internet. Embora isso ainda não tenha sido revelado, o porquê que foi esfaqueado no coração, tudo sumiu da internet, eu fui tentar pesquisar. Estão avaliando, estão buscando informações, sumiu, o que é muito interessante. Então entrou um jovenzinho lá e esfaqueou o prefeito de Gdansk no coração e ficou, por assim dizer, né? Temos uma história de um esfaqueamento até hoje também não esclarecido. Parece que certas coisas não interessam ser esclarecidas. Que interessante. Então eu vou para o enredo, depois eu vou para essa história, porque essa história do Pavel Adamovics ter sido esfaqueado no coração está ligado possivelmente com outra coisa, que eu fui pesquisando e fui achando. Então o enredo, esse Tomás Genza, que é esse estudante de direito, então, que ele faz essa coisinha simpática de manipular as redes sociais. Então, ali, expulso da faculdade de direito, o casal que ele chamava de tio e tia, né? Não sei até que nível isso é real no filme, porque eu não sei qual é o nível, parece que ele realmente era parente da família, né? A família Krasuki, que era de classe alta e trabalhava para empresas de relações públicas. Então ele queria, na verdade, namorar a suposta prima, a Gabriela. Nós temos aqui o Tomás Genza, que é o personagem principal, o Marvado, né, que é o ator Maciej Musialowski, e a Gabi, que é essa moça aqui, então, prima dele, que ele queria namorar, que é a Vanessa Alexander, toda complexa, toda cheia de bagunças na cabeça e por aí vai, como é típico hoje em dia. Então, o que ele faz? Ele entra na família e consegue que eles financiem a faculdade de Direito para ele, mas logo que ele é expulso, logo no começo da faculdade, o que acontece é que ele, então, perderia a bolsa que os tios estavam financiando. Então, ele esconde a expulsão da faculdade até onde deu, até que, então, eles acabam descobrindo e já sabiam do perfil psicológico do rapaz. Então, eles conheciam muito bem o Tomás Genza, sabiam que ele era um mentiroso, um enrolador, mesmo assim, pagava a faculdade dele. Só que ele queria então, se associar a essa família, ou porque ele gostava da Gabriela, porque ele não tinha empatia por ninguém, talvez tivesse só empatia por ela, ou porque ela era objeto de desejo, a porta de entrada para a própria família, a qual ele queria pertencer e se associar. Ele então dá um jeito de entrar para uma agência de mídia que fazia o jogo típico, né, de criar perfis, que vocês sabem muito bem pelas histórias brasileiras, que se criam perfis falsos e começam a se soltar coisas no Twitter, no Facebook, no Instagram. Então você vê esses soltadores de conteúdo através de agências que põem o povo contra um, o povo contra o outro. Então essa agência trabalhava para vários sentidos, um deles era para o lado político, igual escândalos que nós vimos por aqui, criando perfis para ir contra certos candidatos e a favor de outros candidatos. Só que o Tomás Genza acaba se achando no poder intenso e vai muito mais longe, fazendo com que, entrando dentro de jogos desses de rede, de jogos, né, joguinhos de rede, e pega um perfil típico. Ele é muito esperto, essas pessoas são muito espertas, e ele acha o perfil certo, um jogador com pouco cérebro, que tinha o perfil meio louco de querer fazer atentados, essas coisas. Isso acontece, pessoal. Muitos desses que fazem atentados são massas de manobra que facilmente são manipulados porque tem baixo nível de inteligência, em outros aspectos, emocionalmente problemáticos, padrões de doenças neurológicas, então tem vários distúrbios psicológicos que os transformam em perfis adequados. Então, alguém com perfil adequado se insere nesses jogos de rede, que é o que faz, e com o perfil alterado, encontra o perfil adequado, porque eles vão conversando, né? Então ele foi mensurando até que ele encontrou o perfil adequado de um dos jogadores para fazer o atentado. Então ele
configura um atentado, induz o jogador, por uma série de coisas, a fazer um atentado e matar o personagem político que estava sendo patrocinado pela própria empresa de relações públicas dos tios que pagaram a faculdade dele, mas não gostavam dele, porque sabiam quem ele era e tinham toda a razão. Aqui nós entramos com uma série de coisas que é interessante. Se você não viu, o filme vai ter spoiler, porque não tem como eu explicar o que eu quero explicar se eu não der spoiler, né? Então, ao convencer o louco do jogo, com distúrbio neurológico, a matar o candidato, que era um candidato que a família Krasuki estava patrocinando, gera um atentado terrorista de grande porte. A coisa, na verdade, sai do controle e vai para um nível muito maior, matando não só esse candidato, né, a política lá, como também matando mais pessoas juntas, gerando um pânico tão horroroso e matando tantas pessoas que essa família Krasuki acredita no jogo que o próprio Tomás faz, parecendo que ele é o herói da história, quando ele dá um nocaute e neutraliza o assassino que ele mesmo colocou lá, mas o assassino não sabia quem ele era, porque ele aparecia com um perfil falso. Então, o rapaz que acabou caindo de gaiato, né, mas fez aquilo que o seu nível de distúrbio próprio mental, neurológico teria feito, é nocauteado e eliminado no final por causa da situação que o próprio Tomás, que fez ele fazer isso, acaba fazendo. Bom, moral da história, ele acaba virando o herói. E a família Krasuki acaba, num momento em que é típico, né? Você tem aquela história da síndrome de Estocolmo, ou então dos cães de Pavlov, né? Onde um momento de terror e dor extrema, chegando ao ponto de quase morte, porque eles podiam ter morrido lá, acaba virando um momento em que ocorre uma reversão neuronal naqueles que foram submetidos ao estresse extremo de morte e acabam, como os cães de Pavlov, até invertendo o seu lado emocional, ao invés de amar e responder a quem os treinou bem, porque eles foram colocados numa situação de afogamento, eles se salvaram do afogamento, eles inverteram o padrão neuronal, ao invés de amar aquele que sempre cuidou deles, eles passam a amar e seguir a obediência aquele que sempre os tratou mal. Então, esse caso dos cães de Pavlov mostra que por que a humanidade é jogada nesses momentos de terror, de dor, de medo, de quebra política, social, cultural, de guerras, porque a humanidade se submete e aceita aquilo que lhes impõe através do medo. É o caso das nossas máscaras, né? Desses implantes para quebrar a economia, que esse é o único objetivo del bicho, né, como se fala em espanhol, que está aí sendo divulgado nas mídias. O objetivo é a quebra total da economia mundial para um reset econômico forçado, justificado por isso, né, o abaixamento do poder econômico de vários países emergentes, um deles é o Brasil, e a entrega total, sob justificativa de todas as suas coisas, para um sistema de nova ordem mundial, que eu venho explicando isso direto e nos cursos, em vários webinários. Não cabe aqui uma extensão disso. Se você está interessado, tem muitos cursos meus que te expandem em detalhes essa visão. Então, através desse jogo, surge aquela síndrome de Estocolmo, né? Que é quando, então, o sequestrado acaba, que aconteceu com aquela Patty Hearst, que é muito famoso, esse sequestro dos anos 70, né? Que ela acabou se juntando aos terroristas que a sequestraram e atacando e assaltando bancos. Gente, tem umas histórias assim por aqui, e o povo é que virou síndrome de Pavlov e acabou voltando. É uma coisa incrível. Mas isso é uma coisa real dentro da mente humana. Portanto, ele usou o jogo da síndrome de Estocolmo, ele usou o jogo dos cães de Pavlov na família e deu
muito certo. Ele passou a ser o queridinho da família. Mas o que isso tudo quer dizer com as redes sociais, além do que eu disse? Ah, eu esqueci de falar do prefeito, o Pavel Adamovics, esse prefeito de Gdansk, que semanas depois do término das gravações foi morto nesse padrão. Ele foi morto em 13 de janeiro de 2019, ou seja, tem uma assinatura aqui. Essa assinatura está envolvida com alguma coisa que ele não poderia estar relacionado ou não queriam que ele estivesse relacionado. Então, ligado a ele, a família, o avô, está a questão do massacre de Katyn. E ele constantemente mexeu nessa ferida sobre o massacre de Katyn, ouça o que foi. Eu acho que este foi um dos gatilhos prováveis que levou à sua morte. O massacre de Katyn foi uma série de execuções em massa, cerca de 22 mil oficiais militares e intelectuais poloneses realizadas exatamente em abril, entre abril e maio de 1940, que foram ditas, foram acusados os alemães nazistas, depois da invasão da Polônia, deles terem realizado esse massacre de 22 mil pessoas. Só que essa não é a verdade, né? Isso foi provado ao contrário, agora já se sabe que a verdade não é essa. Mesmo assim, não ressoa, porque os cães de Pavlov continuam amando o seu algoz. Então, vamos ouvir a história. O massacre de Katyn foi uma série de execuções em massa de cerca de 22 mil oficiais, militares e intelectuais poloneses realizados pela União Soviética, especificamente o NKVD, que é o Comissariado do Povo para Assuntos Internos, a Polícia Secreta Soviética, entre abril e maio de 1940. Embora as mortes também tenham ocorrido nas prisões de Kalinin, Kharkiv e outros lugares, o massacre deve seu nome à floresta de Katyn, onde algumas das valas comuns foram descobertas pela primeira vez. Veja bem, na Segunda Guerra Mundial, Hitler foi subindo, Stalin foi descendo. Todo mundo ficou ouvindo a história de Hitler, ninguém ouvia a história de Stalin. Stalin foi matando, destruindo, invadindo os países. Então, a Alemanha ficou com o lado sudoeste da Polônia, um pouquinho ao sul, isso. Enquanto que Stalin invadiu o norte todo. Então, eles estavam correndo um contra o outro ali, né? Porque Stalin estava com os aliados. Então, embora as mortes também tenham ocorrido nessas prisões, né? Várias delas foram descobertas, a grande maioria ocorreu na floresta de Katyn, onde essas valas comuns foram descobertas pela primeira vez. O massacre foi iniciado com a proposta do chefe do NKVD russo, Lavrenti Beria, a Stalin de executar todos os membros cativos do corpo de oficiais poloneses, aprovada pelo Politburo soviético liderado por Joseph Stalin. Do total de mortos, cerca de 8 mil eram oficiais presos durante a invasão soviética na Polônia em 1939. Então, Hitler e os nazistas subiram exatamente para libertar a Polônia e impedir que, não só também lutar contra os comunistas que estavam já lá como agentes e que entravam na Europa, incluso na Alemanha, livremente, né, que essa é uma outra história que também ninguém conta, mas ele entrou para impedir a descida, a tomada da Internacional Comunista, que foi matando, e junto com a China, juntando China e União Soviética, foram mais de 150 milhões de pessoas, 150 milhões de pessoas. Eu mostro o número no curso China, o Novo Império Mundial, né, os deuses do dinheiro, China e o Novo Império Mundial. Os números da China oficiais são monstruosos, de grandes. Juntando China e União Soviética, você tem 150 milhões de pessoas. Outros 6 mil eram policiais e os 8 mil restantes eram intelectuais poloneses que os soviéticos consideravam agentes de inteligência, gendarmes, proprietários de terras, sabotadores contra os russos, proprietários de fábricas, advogados, funcionários e padres. E, bom, a Internacional Comunista dizimou a todos os que tinham cérebro, né, e eram contra, obviamente por ter cérebro, ao regime.
Então, a classe de oficiais do exército polonês era representativa do Estado polonês multiétnico, e os assassinados incluíam poloneses étnicos, ucranianos, poloneses, bielorrussos e judeus poloneses. Então, Stalin matou judeus o tempo todo. Isso ninguém fala também. O assassinato que ocorreu na Ucrânia, né, foi o maior, foram mais de 7 milhões de pessoas, o Holodomor ucraniano. O massacre da Crimeia, ninguém conta. Então, se você tiver o número oficial verdadeiro, o massacre da Crimeia é maior do que o número que se atribui aos nazistas pela Alemanha efetivamente. Então, assim, o que você tem é uma troca de narrativas feita pelos aliados, e Stalin era dos aliados. Toda essa narrativa constitutiva de proteção à tomada comunista, tanto da China como a Internacional Comunista pela Europa, a história que se conta é uma falácia. Pouco se encontra da verdade, mas bons historiadores contaram a verdade. Esses livros todos eu fui utilizando tanto no curso A Verdadeira História da Humanidade, como agora a China, o Novo Império Mundial, contando todo esse massacre que foi feito na China a partir de 1919, com grande expressão, tá? Então, o governo da Alemanha, voltando aqui, o governo da Alemanha nazista anunciou a descoberta de valas comuns na floresta de Katyn em abril de 1943, mas ninguém deu bola para isso, porque exatamente o que se contava durante a Segunda Guerra Mundial é que Hitler estava, os nazistas estavam perseguindo judeus, matando judeus, e ninguém contava que Stalin também estava matando judeus, matando pessoas de todos os tipos, e principalmente os intelectuais. Então, Stalin rompeu relações diplomáticas com o governo polonês exilado com sede em Londres quando esse pedido de investigação pelo Comitê Internacional da Cruz Vermelha existiu. Então, a Cruz Vermelha tem números oficiais, inclusive de todo o que foi assassinado durante a Segunda Guerra Mundial. E a Cruz Vermelha dizia que o número de pessoas que haviam sido assassinadas na Polônia não era pelos nazistas, e sim pelos russos, a mando de Stalin, e isso se negava. Então, a União Soviética alegou que os nazistas mataram as vítimas e continuou a negar a responsabilidade pelos massacres até 1990, quando oficialmente reconheceu que ordenou as mortes pelo NKVD, que é a polícia soviética, como o exército, bem como o subsequente acobertamento pelo governo soviético. Uma investigação conduzida pelo gabinete do Procurador-Geral da União Soviética de 90 a 91 e da Federação Russa de 91 a 2004 confirmou a responsabilidade soviética pelos massacres, mas recusou-se a classificar essa ação como um crime de guerra ou como um ato de assassinato em massa. What? É o que então? A investigação foi encerrada com o argumento de que os perpetradores estavam mortos. E uma vez que o governo russo não classificaria os mortos como vítimas do grande expurgo, que foi feito pela Internacional Comunista, a reabilitação póstuma formal foi considerada inaplicável. Em novembro de 2010, a Duma russa aprovou uma declaração culpando Stalin e outros funcionários soviéticos por ordenar o massacre. E aí eles deixaram Lenin bonitinho e passaram a fazer filminhos culpando Stalin e Trotsky, né? Que é a série que tem também na Netflix, Trotsky, que eu aconselho que você veja, como a coisa não é bem da maneira como se contou. Lá eles até contaram uma coisa odiosa, e eu acho interessante, né, os russos contando coisas odiosas. Bom, Rede de Ódio foi criticado positivamente, né, pelo vários críticos de cinema, e foi considerado uma história emocionante de um anti-herói, de herói não tem nada, né, e da sobrevivência do mais forte, o que nesse caso significa aqueles que têm fortes e ágeis polegares e dedos indicadores, né? Sabem roubar as coisas, isso que ele quis dizer. O New York Times e Variety criticaram positivamente o enredo, afirmando que efetivamente integra preocupações sobre qual facilmente as pessoas são manipuladas. Pois é. Então,
aqui eu aconselho que vocês vejam Rede de Ódio e aconselho que vocês vejam um outro documentário que dá para você ativar a legenda em português. Esse está no YouTube, chama-se Social Media Dangers Documentary, Childhood 2.0, ou seja, mídia social, os perigos da mídia social, documentário, né, sobre os perigos da mídia social e os jovenzinhos, as crianças que estão submetidas a esse perigo. Eu estou colocando uma foto aí para vocês escreverem e colocarem e assistirem também. Então tem todo um blá 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 de emergência colocando aqui. Mas o que é mais importante aqui, além do que eu já falei, é lembrar vocês sobre um assunto muito importante que está no link, que está na descrição desse vídeo, é sobre o curso Transformação Digital e o Novo Normal, onde eu utilizo 3 livros nas 3 primeiras aulas do módulo 1, que é do filósofo sul-coreano Byung-Chul Han, que mora na Alemanha, por sinal. Os livros originais foram escritos em alemão, depois foram traduzidos para o inglês e para o português. Você tem a tradução dos 2 primeiros, eu acho que o terceiro também, não tenho muita certeza, que são os livros de Byung-Chul Han, A Sociedade do Cansaço, A Sociedade da Transparência e A Sociedade do Enxame, aonde ele alerta especificamente, descreve como ninguém, é o filósofo mais perfeito, porque ele é do momento, agora, os livros são 2019, 2015, 2016, 2017, acho que Sociedade do Enxame é 2019, aonde ele mostra toda a transformação social e psicológica que é feita com o que está acontecendo através das redes sociais. Então ele coloca principalmente a sociedade da transparência, do enxame, que eu vou colocar aqui, como a invasão que as pessoas fazem através de um sistema que possibilita a desunião completa, porque antigamente nós tínhamos supostamente o poder das massas, né? A massa como uma coisa supostamente coesa, porque ela tinha uma história em comum, ela tinha mitos em comum, ela tinha talvez até uma religião em comum que as movimentava, mas principalmente ela tinha links históricos e um padrão de mitos e um padrão de história em comum para poder defender. Hoje você tem as pessoas, eu repeti 2 vezes porque eu não consegui encontrar o termo que eu estou procurando, estou enrolando. Pois é, tem um termo que eu estou... A simbologia, os símbolos que as representam, pelas quais elas defendem. Hoje o único símbolo que sobrou é a bandeira e ninguém liga mais para isso, porque a desconstrução é a quebra total do nacionalismo. Então, a cada vez menos você vê massas entrando em ação. Você vê pequenos grupos, né, que são comandados, sim, pela mídia social, mas eles surgem e desmontam. Então, é tudo muito efêmero, muito passageiro e muito mais fraco do que já foi uma movimentação popular de grande monta por uma causa. Você vê que a rede social destruiu a causa, porque as pessoas na rede social estão preocupadas com si mesmo. Surgiu um narcisismo violento de uma adoração por si mesmo, então está cada um buscando apenas que ele se escuta e se veja. Então ele quer que o escutem e o vejam, tal qual ele se escuta e se vê. É como se cada pessoa estivesse dentro de uma campânula, não mais olhando como Narciso, o lago, e adorando a sua imagem no lago, mas sim dentro de uma campânula, adorando o seu som da sua voz e adorando a imagem que ele tem de si mesmo, com baixíssima ou nenhuma conhecimento de nada. Então o que você tem hoje é uma criação de informações, uma geração de informações fast food, tudo é muito rápido, tudo é muito efêmero, tudo é muito jogado, então as pessoas não têm profundidade em nada, porque tem que ser vídeo de 5 minutos, vídeo de 10 minutos, as pessoas querem olhar e bater o olho e diz logo, resume isso aí. Então, ninguém tem profundidade em nada, as pessoas têm só uma frasezinha, acabei de dar um dado
que quando você vai na profundidade, você encontra uma outra informação, que é a pura verdade, mas as pessoas vivem na mentira, porque a geração fast food de informação, elas vivem presas a frases chaves. Quando elas utilizam, inclusive, essas frases chaves nessa invasão social peer-to-peer, né, ocultas, com uma imagem oculta, com uma personagem oculta, que simplesmente elas soltam como um enxame, fazem um zupá, jogam uma informação e desaparecem. Então você não tem mais ninguém que trave um diálogo, que faça uma discussão com profundidade, primeiro porque eles não podem. A grande maioria que está nesses enxames, que atacam e saem correndo, igual enxames de abelha, a massa não é massa mais. Ela agora é um enxame, segundo Byung-Chul Han. Ela vem, ataca e sai correndo. Ela faz um ataque de poucos. O enxame não tem tantos assim, mas ela é violenta e ela pode matar. Só que o que acontece nessa invasão, que é chamada de sociedade de transparência não tem nada, essa invasão que obriga ao outro a ser um objeto de normalização e obediência. Então, aquilo que ele chama de sociedade de transparência, e ele explica por quê, não é nada transparente, é uma sociedade invadida, onde tudo se revela através de invasões constantes. Então não existe mais uma sociedade de respeito, que era respectar em latim, passou a se chamar sociedade do espetáculo, expectare. Então nós tiramos o R, virou expectare. Vivemos, segundo ele, em um mundo de um teatrimundo, teatros mundi, que é o termo certo, que é nada mais do que um coliseu. Então, os espectadores ficam todos olhando o coliseu e colocam seus dedinhos, vida ou morte, como era na antiga Roma. E é isso que você tem no Facebook, né? Só que o Facebook te joga só para o positivo, né? Mas o YouTube você tem para cima e para baixo. Então, o que você tem numa sociedade onde as pessoas bisbilhotam, não se identificam, se ocultam, se escondem, mas se dão o direito de chegar lá, gritar no estilo patos, quá, 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 não só como um pato, mas patos, porque não é logos, né? E nem é ethos. Patos é só puramente emocional. Não tem razão, porque não tem logos, não tem ethos, porque desconhece o respeito, a ética, a moral, a ordem. Eles são simplesmente movidos pela emoção do pouco que sabem, ou do nada que sabem, e querem apenas o espelho de si mesmo. Esse espelho de si mesmo faz com que ataquem, introduzam, ataquem e saiam sozinhos ou no enxame, né? Então, Byung-Chul Han, o nome é difícil, é incrivelmente interessante de ser analisado. Entretanto, ele também tem vários problemas ali nas suas interpretações que são lineares e tendenciosos. Embora seja muito interessante lê-lo, quem o ler terá uma visão linear. Então, eu fiz toda uma interpretação de uma visão holística da situação atual, introduzindo e utilizando Byung-Chul Han, tanto nas partes boas como nas partes, então, que eu utilizo a crítica filosófica, que é minha característica particular em cima do material colocado, e essa crítica avança e revela extremamente como está a sociedade hoje, para onde ela está indo, e o que ainda se pode fazer a esse respeito. Isso daí está no módulo 1 do curso Transformação Digital Novo Normal, que está no link da descrição, que eu fortemente recomendo que você assista, tá? Então esse é um assunto muito, muito importante, e vira e mexe, eu vou retornar a ele, como na série de webinários que vem agora a partir do dia 26, se eu não me engano, né? Serão 5 webinários, coloco o link também para vocês se inscreverem, um atrás do outro, sobre sociedades secretas, a verdadeira história das sociedades secretas. Não perca esses webinários, porque eu vou utilizar
não só aquilo que você talvez já tenha ouvido de alguma forma sobre algumas delas, mas de uma maneira bem mais diferenciada, que é sobre a visão que isso tem sobre o mundo, incluindo aspectos como esse, que o próprio Byung-Chul Han fala a respeito da importância da falta e do problema da própria existência, dos ritos, e o que isso hoje tem a ver com a sociedade que está se formando, que já está pronta para ser introduzida para um processo chamado Nova Ordem Mundial, ok? Então, muito obrigada por estarem comigo nessa resenha, foi rapidinho, eu tomei um ritmo um tanto quanto maior do que eu costumo fazer, porque eu explano com mais calma, mas acho que dessa forma, nesse assunto, era o adequado. Então, um abração para vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!